Fala, meus queridos! Belezinha, Alexandre Antônio na área para falar de Fla-Flu! Eita, o Fluminense precisa ganhar esse jogo. Deixa eu ajeitar aqui o óculos. Ai, ai. O Fluminense tem ganhado o Flamengo, tem que ganhar, independente dos problemas, desfalque, jogador chegando na véspera do jogo, um desfalque que a gente estava até animado que ele iria jogar, mas pelo visto não vai. Tudo indica que não vai. O Fluminense precisa vencer o Flamengo. Se não vencer o Flamengo, pode voltar para a zona de rebaixamento. Daí tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. O ideal é você pegar o Atlético Paranaense fora da zona de rebaixamento, porque o clima fica difícil. Estar na zona de rebaixamento, estar a um ponto do Z4 é ruim, porque parece que tem uma força negativa te puxando lá para dentro. Quanto mais próximo você tiver do Z4, mais é a lei da atração te empurrando para o Z4. Então, quanto mais longe você estiver, melhor. Daí você ganha o Flamengo, você ganha uma moral, você ganha um respiro. Daí você vai para o jogo atrasado contra o Atlético Paranaense com uma outra cabeça, mais leve. Aí tu ganha do Atlético Paranaense, a vida começa a brilhar para você, o sol começa a raiar. Aí é outra coisa. Daí as 4 ou 5 vitórias que restam para você se livrar desse inferno que é o Campeonato Brasileiro de 2024, de uma vez fica mais bonito, fica mais palpável. Mas Deus nos livre e guarde. Você perde para o Flamengo. Você vai para o jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Aí tem um revés, você ainda precisa de 4 ou 5 vitórias. Aí é barata voa, uns gritando, é aquela cena da cachoeira, é horrível. Mas o que pode mudar muito, uma vitória sobre o Flamengo, mesmo com os problemas, jogador chegando às vésperas do jogo, uma ausência inesperada, mesmo com todos esses problemas, você derrota o seu maior rival, o Flamengo, tu vai cheio de moral para cima do Atlético Paranaense, depois tu vai cheio de moral para cima do Vitória lá no Barradão, é outra coisa. O horizonte se abre para você. Por isso que eu digo, vencer o Flamengo é o principal para você conseguir as 5 vitórias, para você somar os 45 pontos, ou até menos, dizem que menos se livra, e você sair desse problemaço que a gente se encontra. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar do nosso pré-jogo. É a 30ª rodada, parece que esse Brasileirão não acaba nunca, interminável, meu pai. Maracanã, 8 horas da noite. O cara marca o jogo 8 horas da noite. Arbitragem, Rafael, para piorar, você precisa vencer o jogo. Porque os caras que estão lá, tem 2 clubes no Z4, com 1 ponto atrás de você, fungando no teu cacote, te puxando pela calça. Aí os camaradas botam Rafael Claus para apitar. O Fluminense não manda em nada, o Fluminense não tem nem representação na federação. O Mário fica tirando onda de que lá na Liga Forte União, Liga Forte Futebol, sei lá o nome do negócio, que na Liga ele é o líder, ele é o cabeça, ele decide as paradas lá, não quer mudar até o emblema da Liga Forte, esse negócio todo. Mas na federação, que é o mais importante, na comissão de arbitragem, ele não apita nada. Não apita nada na comissão de arbitragem. É impressionante como o Rafael Claus, que tem 30 e pouco por cento de aproveitamento nos jogos do Fluminense, positivos para o tricolor, mas perde aos borbotões com o Rafael Claus. Ele prejudica bastante o Fluminense. O cara apita, na outra semana está apitando de novo o jogo do Fluminense. É impressionante a fraqueza, a inanição do Fluminense na Confederação Brasileira de Futebol, na comissão de arbitragem. O Rafael Claus faz uma barbeiragem no Fla-Flu. No outro dia vem o chefe da arbitragem, pede desculpa, realmente erramos. Aí na outra semana tá o Rafael Claus lá de novo. Eu não aguento mais ver o Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus apitando o jogo do Fluminense. Nesse momento difícil, que você está a 1 ponto do Z4, precisa vencer, o caos é o que você menos quer ver pela sua frente. Mas vamos lá. Transmissão pelo Premier. Estatística. O Fluminense não vence o Flamengo há 8 jogos. São 4 derrotas e 4 empates. No primeiro turno foi 1-0 para o Flamengo.
A última vitória do Fluminense foi no Carioca de 2023, foi aquela goleada, acho que foi 4-1, a final do Campeonato Carioca, depois de 2023. O ano de 2024 todo, o Fluminense não venceu o Flamengo. É impressionante, ainda tem isso. O Flamengo está em quarto lugar, com 51 pontos, ainda pensa em título, está a 9 pontos do Botafogo, então vai vir para cima do Fluminense. Vem de vitória sobre o Bahia, 2-0. Fretou um jatinho após o jogo do Uruguai, principalmente o Arrascaeta e o De La Cruz entraram no jatinho do Flamengo. Quem tem dinheiro, quem tem capim faz isso, né? Para chegar a tempo e ter um momento de descanso vindos da data FIFA pela seleção do Uruguai, que fez uma data FIFA horrorosa. O time do Uruguai também é uma mequetrefe. Então vieram de jatinho, diferente do Arias e do Bernal, que vão vir de carona num voo aí das confederações, estavam lá com a seleção brasileira. O Fluminense está em 16º lugar, com 30 pontos. Como eu falei, a 1 ponto do Vitória, que o Vitória vai jogar contra o Bragantino em casa, no Barradão. Tem um jogo mais tranquilo que o do Fluminense. E o Corinthians também está a 1 ponto do Fluminense. O Fluminense tem 30, Vitória tem 29 e Corinthians também tem 29. O Corinthians vai pegar o Furacão, o Atlético Paranaense, lá em Itaquera. Então, os dois camaradas que estão ali, na boca do lobo, na caverna, puxando o Fluminense, os dois vão jogar em casa. Um no Barradão e o outro em Itaquera. Olha o drama desse Fla-Flu. Brincadeira, né? Se empatar ou perder, já sabe, o Fluminense volta para o Z4. Mas isso não vai acontecer porque eu creio em Deus e Deus é maior do que tudo isso. Flamengo vem de 2 vitórias sob o comando do Felipe Luiz. O provável time do Flamengo eu vou dizer agora para vocês. Caso o Arrascaeta chegue, o Gerson no jogo com a seleção brasileira, ele sentiu uma dorzinha. Esse Gerson é manhoso, né? Na época do Fluminense ele também é meio manhoso. Mas ele disse que não vai ser problema, que ele vai encarar o Fluminense, que não é nada demais. Tom Rossi no gol. Na lateral direita, o Wesley. A zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Alexandro voltando. Ele ficou de fora no último jogo do Flamengo. O Alexandro deve fazer a lateral esquerda. O veterano Alexandro. Meio de campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, Bruno Henrique ou Michael. E o Gabriel Barbosa vai jogar de centroavante. Aí vai ser o centroavante no jogo contra o Fluminense. Gabriel Barbosa. Essa mala, o bicho chato, reclama o jogo. E o Fluminense vem de vitória sobre o Cruzeiro, 1-0, né? No Maracanã. Tem o desfalque do Marcelo e do Keno por suspensão. Terceiro cartão amarelo, os dois estão fora. O Lelê, vocês já sabem, já está na transição, está voltando aos poucos. O Serna também está fora do clássico por problemas musculares. E o Thiago Silva, que treinou, voltou, deu trote no campo, participou de algumas atividades, não com o grupo ainda. Nesses 2 últimos treinos, ele não foi visto, não foi fotografado, ficou fazendo um trabalho à parte para voltar nesse Fla-Flu, né? Fizeram de tudo. Mas, pelo visto, segundo o jornalista Diogo Dantas, do Jornal o Globo, o Thiago Silva está de fora do Fla-Flu, não vai jogar. E não só ele, o José Ilan também falou que a chance do Thiago Silva participar do Fla-Flu é mínima, muito pessimismo. Então, eles fizeram de tudo para colocar em campo, ele participou de algumas atividades, mas, infelizmente, estará de fora e é um baita de um desfalque para um jogo tão importante. Logo o Thiago Silva, que até agora não participou de nenhum Fla-Flu desde o seu retorno. Então é uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação, não sei. Teve o jogo contra o Atlético Mineiro, ele tomou injeção, uma infiltração para poder entrar em campo. Não sei se vão fazer isso contra o Flamengo, mas segundo o Diogo Dantas, ele está fora do jogo. Então vamos lá, retorno, Diogo Barbosa volta para a equipe, vai ser o titular na lateral esquerda, está voltando de suspensão. E o Germancano também voltando de suspensão, eles dois que ficaram de fora do jogo contra o Cruzeiro. Vamos para a escalação? Separei aqui a escalação. O Lima deve ser o titular nesse grande jogo para o Fluminense. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier. A dupla de zaga, o Thiago Silva fora. Quem entra é o Ignácio, que está voltando de contusão.
Ignacio deve fazer a dupla de zaga ao lado do Thiago Santos, que é titularíssimo, segundo o Mano Menezes. Outro também que é dúvida, mas pode ser relacionado, é o Nonato. Mascarado, com a máscara, participou das atividades, treinou nos últimos 2 treinamentos, participou de tudo, com a máscara, não tem problema físico, é apenas um negócio no nariz, então não tem problema. Vamos ver se ele vai ser relacionado ou não. Então, a dupla de zaga com Ignacio e Thiago Santos. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Meio de campo, o Bernal vai voltar, não jogou pelo Uruguai. Na primeira partida ele ficou no banco de reserva o tempo todo, na segunda partida ele nem relacionado foi, então o Bernal, chegando ali, vai chegar na noite dessa quarta-feira, na véspera da partida, vai para o jogo. Então Bernal e Martinelli, Ganso na armação do jogo. Com as ausências de Keno e Serna pela ponta esquerda, quem ocupa aquele setor é o Lima. O Lima no Ceará ele atuava pela ponta esquerda. Não vejo características do Lima de ponta esquerda, nem velocidade, de drible, não vejo isso de ponta esquerda. Ele deve mais fazer ali, jogar ao lado do Ganso na armação do jogo, numa formação 4-4-2. É o Bernal, o Martinelli, o Ganso e o Lima ali no meio de campo. E o Lima ocupando aquela faixa em alguns momentos da partida do lado esquerdo. O Cauã Elias, segundo o GE, será o titular, o Cano vai ficar no banco de reservas. Eu prefiro o Cauã Elias para correria. Bem que seria interessante começar com o Cano e o Cauã Elias, quando o Flamengo estiver um pouquinho mais cansado, a zaga deles é um pouquinho. Né, o segundo tempo dá um desgaste, acho ele um pouco pesado. O Cauã Elias pode botar uma correria no segundo tempo, mas eu acho que o Cauã Elias, em condições físicas, está melhor do que o Cano. Também acho uma boa ele começar também jogando. Fica na escolha de vocês. Diz aí sua opinião. Você prefere quem? Cano ou Cauã Elias como centroavante no jogo contra o Flamengo? Começando o jogo. Na ponta direita, há uma dúvida com relação de em que condições o Arias vai chegar da seleção colombiana, porque o Arias jogou 65 minutos numa partida e 60 minutos no outro. E na primeira partida, pelas eliminatórias na data FIFA, ele jogou na Bolívia, contra a Bolívia na altitude. Então há um desgaste com o Arias. Vamos ver em que condições ele vai chegar. Se ele chegar bem, quero jogar, vou jogar, estou bem, não há desgaste, vai jogar ali pelo lado direito como titular, que é a posição dele. E o Marquinhos entra no segundo tempo ou fica ali como opção. Caso ele seja preservado, há um desgaste vindo da seleção, o Marquinhos que vai ocupar ali a ponta direita. Então o Marquinhos começa pelo lado direito, com o Lima na esquerda e o Marquinhos pela direita e o Cauã Elias como referência. Simples. Então está entre o Arias e o Marquinhos, a ponta direita do Fluminense. Esse é o provável time do Fluminense, que não vai poder ser reativo, não vai poder dar bola para o Flamengo durante todo o tempo. Claro que em algum momento é do jogo isso acontecer. O Fluminense vai precisar jogar, o Fluminense precisa do resultado, o Fluminense precisa ganhar o jogo. E já adianto, se o Fluminense ficar com esse time do Felipe Luiz, da forma que o Felipe Luiz botou o time em campo nas últimas 2 vitórias do Flamengo, se o Mano Menezes ficar esperando atrás, linhas recuadas, defesa quase praticamente na grande área defensiva, dando a bola para o adversário, esperando um erro de passe, que o Flamengo de campo do Flamengo tem uma boa qualidade no passe, esperando um erro para puxar um contra-ataque, vai dar ruim. Mas vai dar muito ruim. Vai dar ruim demais. Não dá. O Fluminense vai ter que propor o jogo. O Fluminense vai ter que trocar passe. O Fluminense vai precisar preencher esse meio de campo. O Lima pode ser até importante, seria ali mais um volante na meiuca. O Fluminense vai ter que jogar, agredir e empurrar esse time do Flamengo para o seu campo. Porque se deixar o Flamengo ocupar a intermediária do Fluminense, pessimismo total. Se o Fluminense fala, Fluminense, me respeita, eu sou teu pai, tu é meu filho, fui eu que te pari, então fica na tua aí que quem manda aqui no Maraca sou eu. Tá? Você me respeita porque eu sou fluminense. Você treme quando vê minha camisa. Então tu fica no teu lugar aí que eu vou jogar, vou brincar, vou participar dessa brincadeira também. Tu quer dançar e vamos dançar junto. Que não pode o Fluminense abdicar do direito de ser feliz. Então vamos para cima do Flamengo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tô indo nessa.